Boa noite, sejam todos bem-vindos aí à nossa live aqui no canal do professor Luiz Saião. Você é mais do que bem-vindo e já pode aí mandando aí sua informação de onde é que você está falando. Mande aí um oi para nós, já tem gente aí mandando mensagem de Minas Gerais, de vários canais de São Paulo. E mande aí a sua mensagem e vai já avisando a todo mundo. Hoje temos um assunto muito quente, muito importante, algo que mexe com todo mundo, as mentiras sobre o povo judeu. 10 mentiras sobre os judeus. Então nós vamos já já começar e já temos uma turma boa aí, muita gente entrando, já mandando o seu boa noite. Já tem gente do Ceará, que Xeramobim, vai o nosso abraço para lá. Também Minas, São Paulo, Carapicuíba, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, gente aí de diversos cenários diferentes nesta noite de sábado aí para conversar conosco aí, para interagir. E lembre-se, a nossa live especial, essa live de ensino, de aprendizado, de cultura, de história, que tem a ver com espiritualidade e que também, né, vai abrir um espaço depois para as suas perguntas aqui no canal do professor Luiz Saião, teólogo, hebraísta, linguista, em sintonia com todos vocês. Então vamos lá, vamos lá. Aí já envia o seu boa noite aí para o nosso canal, envia a sua conexão, a turma está chegando, a turma está entrando, já tem gente, olha lá, de Natal, São Bernardo do Campo, Carapicuíba, e atenção, atenção, Minas Gerais, diversos lugares do nosso querido Brasil e certamente também gente já de fora do nosso país entrando em sintonia conosco aí nessa noite especial. Mas muito bem, pessoal, vamos começar, né, essa nossa conversa de hoje à noite falando sobre isso, até porque, né, nossa, vamos dizer, a comunidade de fé cristã no Brasil, né, além de outras, tem uma relação de certa proximidade, conexão. O Brasil tem uma conexão histórica com o povo judeu muito peculiar, né? E hoje o cenário mundial aponta para uma compreensão maior sobre tudo o que acontece naquela parte do mundo, e especialmente quando a gente fala sobre esse tema tão importante. Então eu vou começar aqui a minha apresentação, a nossa aula especial de hoje à noite. Você fique sintonizado com a gente aí, porque vai ter muita coisa para a gente tentar compreender, né, aqui na nossa noite especial de estudo, que certamente vai fazer toda a diferença no nosso entendimento daquilo que envolve esse grande mistério, essa grande questão que é pertinente à realidade. Um abraço para a gente de Londrina, de Bofete, interior de São Paulo, Guarapari, Itapecerica da Serra, gente de toda parte vão ficando em sintonia, Minas Gerais. Muito bem, então vamos lá começar aí a nossa reflexão sobre esse tema tão significativo. Então, para a gente começar a entender esse cenário, né, o que marca muito a realidade histórica do povo judeu é aquilo que a gente chama do antissemitismo, ou seja, a ideia de que os judeus, especialmente vistos, né, no ambiente europeu como um povo semita, tiveram uma história muito difícil, né, tanto no contexto medieval, particularmente no contexto da Inquisição, sofreram muita perseguição, né, e acabaram, inclusive, tendo que fugir de um país para outro em muitas circunstâncias. E esse ambiente de intolerância, esse ambiente, vamos dizer, até desse tipo de racismo, termina, assim, a trajetória no seu metade do século XX, no ambiente europeu, né, com a catástrofe que envolveu o movimento nacional socialista, o nazismo, que trouxe, né, o pavor do Holocausto, que marcou a história de maneira terrível, uma tragédia com
6 milhões de judeus mortos, né, numa situação terrível, especialmente no contexto ali da Europa Oriental, né, principalmente em lugares que hoje está ali a Polônia, né. Então, vamos aqui tentar entender um pouco mais sobre esse cenário para a gente entender bem. Quando a gente pensa, né, sobre os judeus, aqueles que são de tradição cristã, né, conhecem bem a realidade dos judeus desde a época bíblica. O povo judeu tem a sua formação lá atrás, né? Antes de ir para a Babilônia, nos tempos quando os israelitas vão chegar na terra de Canaã, vão viver ali, os relatos bíblicos são muito claros, esses judeus, esse povo de Israel depois vai sofrer, né, e vai passar por processos históricos difíceis, né, no cativeiro da Babilônia, depois eles retornam, mas passam por um período difícil também, né, na época de restabelecer-se na terra, depois pelo período persa, e na época greco-romana, que talvez seja a imagem que a gente tem mais dos judeus, a gente vai ver aí isso mais nitidamente, porque isso envolve a época do surgimento da tradição cristã. Então, o que, que a gente vai ter? Né? Aquele conceito, o judaísmo está fundamentado na ideia da terra, que está ligado ao povo, do templo, o famoso templo de Jerusalém, onde tinha ali o culto e o sacerdócio, e a importância da escritura sagrada que era a Torá. Então, para a gente entender, na época romana, né, os judeus eles estavam divididos em alguns grupos que seriam assim, né, vamos dizer, divisões, como se fossem denominações judaicas. Os fariseus, chamados perushim, né, que eram separados, que tinham a preocupação da sua relação de fé com a Torá. Depois, ao mesmo tempo, você tinha os saduceus, cuja herança vinha lá de Sadoc, que estavam preocupados com o templo, né? Quer dizer, o centro principal da espiritualidade da fé estava ligado com a regulamentação do templo. Lembra que Jesus encontra muito fariseus e saduceus, e também os chamados judeus do deserto, que é aquele pessoal da comunidade de Qumran, que muita gente chama de essênios, né? Que abandonaram o templo de Jerusalém e foram pensar numa ideia de um santuário espiritual e foram para o deserto, né? Mas também passaram a se dedicar ao estudo da escritura, e os zelotes, né, que eram um grupo nacionalista que queria expulsar os romanos da terra, né, pela força, e inclusive alguns deles eram sicários, né, que realmente atacavam os romanos. E claro, nesse ambiente, originalmente, os primeiros seguidores de Jesus são todos judeus, até que a fé, né, que é apresentada por Jesus, começa a crescer no ambiente não judaico e vai se espalhar pelo Império Romano e vai ter uma trajetória aí muito peculiar, né? Aí, o que, que a gente vai descobrir, né? Quando a gente pensa na tradição judaica, essa tradição que, vamos dizer, sobrevive através da história, ela vai dar uma atenção especial à lei, e é o chamado 613 mitzvot, ou seja, os mandamentos da lei. Então, todo judeu praticante, judeu, vamos dizer, dedicado à fé, ele se preocupa muito no sentido dele estar em sintonia com os mandamentos. E aí a gente vai ver uma coisa curiosa, e aqui é importante você entender isso. Veja, nós temos uma maneira de ser judaica no tempo romano, na época do Novo Testamento, e essa maneira, ela acaba, vamos dizer assim, sendo modificada, né? Nem todas aquelas tradições judaicas sobrevivem, né? Nós vamos ver um judaísmo predominante que vai ser derivado inicialmente da tradição farisaica, mas acaba tendo caminhos muito diferentes. Então, veja lá,
Hoje, a gente tem uma espécie de consenso no judaísmo que, conforme a tradição, só é judeu quem tem mãe judia ou se converte formalmente ao judaísmo. Então, ser judeu é ser parte de um povo, né, que envolve essa relação de passado, presente e futuro, né? A história e a tradição judaica enfatizam que Deus não deve ser achado tanto na natureza, né, que é a questão do panteísmo, aquilo que envolve esse mundo não, vamos dizer, monoteísta, mas sim na história de Israel, né, como Deus agiu de maneira peculiar, né? E aparece uma coisa muito importante, que é a ideia de aliança. O povo judeu se define a partir da aliança que Deus faz com o povo, né? Uma aliança que é definida como fiel e permanente, né? E como é que, então, acontece a tradição judaica na prática, né? Então, como você sabe, a ligação com a tradição. Alguém, né, por que mãe judia e não pai judeu? É porque a educação, o cuidado, a proximidade tem a ver com a mãe, né? E também porque no passado tinha-se muitos problemas de saber se a pessoa de fato vinha de uma, né, tradição judaica, e claro, com a mãe não há dúvida, saber quem é o pai no mundo antigo era muito mais complicado. Ou alguém que é um converso, que passa a seguir a tradição. E os judeus se baseiam em quê? Né, naquilo que são as escrituras sagradas, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, principalmente olhando a Torá e aquilo que é o Antigo Testamento todo, a Bíblia hebraica, que é chamado de Tanakh, né, que é o conjunto completo. Mas também a tradição rabínica que descreve, comenta e tenta dizer, interpretar e dizer como se deve praticar a lei. O judaísmo é muito marcado por celebração de festas, né? Não só o Shabat, mas também várias festas que, inclusive, você vai encontrar na própria Bíblia. Os ciclos da vida são muito importantes. Brit Milá é a circuncisão, Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah, que é o momento de maioridade religiosa de quem está na tradição judaica, o casamento e o luto, que é chamado de Shivá, tem cerimônias específicas, peculiares pelo seu valor e importância, né? Toda a realidade da tradição judaica, desde os tempos bíblicos até hoje, ela é muito marcada pela ideia da centralidade do templo, né? O templo destruído por Nabucodonosor, depois destruído pelos romanos, e que existe toda uma expectativa de que um dia o templo retorna para o cumprimento de expectativas, por exemplo, conforme se vê no livro de Ezequiel. E, claro, a ligação com a terra de Israel e a terra com a sua importância maior na cidade de Jerusalém. Curiosamente, a sinagoga não é o que muita gente imagina. A sinagoga não é um templo sagrado, é um lugar do encontro da comunidade. A sinagoga não é exatamente um templo no sentido do templo de Jerusalém. Ela é o ambiente onde se dá a vida da comunidade e, claro, no Shabat você tem todo o momento da liturgia pertinente a essa ocasião especial, e também nas festas, né? Claro, as orações são orações pré-definidas, específicas para os momentos adequados, e, claro, nós temos a figura do rabino, né? Aliás, o próprio Jesus, ou Yeshua, é chamado de rabino diretamente no próprio Novo Testamento, né? O rabino, ele não é exatamente meramente um professor, e não é exatamente, digamos assim, um pastor ou um padre, é como se fosse uma figura no meio disso, é um mestre que também cuida das pessoas. Peculiaridades, né? Você vai ver que os judeus, e aqui é importante dizer isso, né? Muita coisa que existe na prática dos judeus, atenção, não está na Bíblia, vem de uma tradição posterior, né? Às vezes você vai ver coisas judaicas que estão na Bíblia, outras vêm da tradição rabínica ou talmúdica, e outras vêm de costumes desenvolvidos posteriormente. Um deles é o talit, isso tem na Bíblia, né, que é o manto de oração,
que os judeus religiosos e, claro, os rabinos utilizam na hora de fazer as orações, né? Os tefilim, que são chamados às vezes de filactérios, são aquelas tiras de couro que se coloca, né, ali nos braços e se coloca também para prender, né, ali o texto do Shema de Deuteronômio 6, né, para se preparar para um momento de oração e contrição, né? E a mezuzá, que as palavras que eu dou a vocês devem estar nos umbrais das suas portas, né? Então você vai numa casa judaica, tem ali o mezuzá, que é exatamente uma marca de identidade e uma lembrança peculiar daquilo que tem a ver com a ordenança de Deuteronômio capítulo 6, né? E o kippá, que os judeus, homens, usam, né? Que não está na Bíblia, e é uma tradição que vem depois, que significa a pessoa estar sob a direção divina, né? Agradeço a preocupação de todos aí, né? O pessoal sabia que eu não estava bem de saúde, hoje já estou bem melhor. Agradeço a preocupação, né, as orações e o cuidado de muitos queridos amigos aí, né? O judaísmo enfatiza o Deus único e universal, que tem um nome impronunciável, né? Por isso que os judeus respeitam tanto o nome de Deus e nunca falam o nome, né? Tem a sua esperança messiânica, também tem uma escatologia, quer dizer, uma esperança futura da redenção, que é chamada de Geulah, e também aguardam a ressurreição dos mortos, né? Os judeus têm uma preocupação com a alimentação, aquelas leis que aparecem lá em Levítico, em Deuteronômio, que são as leis de pureza de alimentação, que é chamada comida kasher ou kosher, né? E a prática é chamada kashrut, e por isso eles obedecem, né? Varia um pouco de como é que isso acontece, e muitos também seguem uma tradição mística, né, que é muito conhecida no contexto da Cabala. Mas vamos lá para a gente ver mais um pouquinho. Interessante como o calendário judaico é marcado por festas, e festas principalmente da Bíblia, né? Então você tem, por exemplo, as 3 festas principais, né, que é a Páscoa, o Pentecoste e Tabernáculos, mas também outras festas importantes acontecem, especialmente a festa das trombetas, que é a festa do Ano Novo, a festa do dia da expiação, o dia do perdão, que é o Yom Kippur, né? Tabernáculos, que também é chamado de cabanas, a festa do Hanukkah, né, no final do ano, e a festa de Purim, que é a festa de Esther, né? A Páscoa é chamada de Pessach, né? O Pentecoste é chamado de Shavuot, e a festa dos tabernáculos é chamada de Sukkot, para a gente poder ter essa ideia mais clara, né? E então essa celebração está lá. Mas vamos lá, entendendo esse cenário, a pergunta que se levanta: quais são as mentiras, as informações equivocadas que surgem quando as pessoas fazem referência aos judeus? Primeira coisa é: os judeus são uma raça, né? Houve até mesmo uma perseguição, uma intolerância, um sofrimento, e a ideia, né, dos grupos racistas que surgiram principalmente no ambiente europeu, eles diziam assim: olha, os judeus não são uma raça boa, eles são uma raça má, problemática. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é que os judeus não são uma raça. Você vai encontrar judeus, por exemplo, como você vê na foto, todos são judeus, por exemplo, iemenitas, né? Judeus africanos, judeus de diferentes origens europeias e até judeus de feições asiáticas do Extremo Oriente. Porque o judaísmo não está fundamentado numa ideia
simplesmente de uma etnia. Os judeus são uma cultura, essa cultura envolve, claro, a descendência, mas isso nunca foi uma realidade determinante na tradição bíblica e nem é no judaísmo até hoje. Quando você lê a Bíblia, você descobre que qualquer pessoa podia fazer parte do povo de Israel quando entrasse em sintonia com o Deus da aliança. Então, os judeus não são uma raça. Várias pessoas que visitam Israel ou comunidades judaicas através do mundo vão descobrir como você tem judeu com todo tipo de aparência diferente. Na verdade, isso está presente na própria Bíblia. Você vai ver que no próprio Antigo Testamento, você vê, por exemplo, que José, né, ele é casado, né, com a filha de um sacerdote egípcio. Moisés tem uma esposa que vem da terra de Midian, né, o seu sogro Jetro era de lá. Os filhos de Jacó vão casar com mulheres que eles vão escolher, que não são, né, exatamente da mesma família. E algumas pessoas importantes da própria Bíblia hebraica são pessoas que não são do contexto propriamente hebraico, como Tamar, como Ruth, a moabita, como Raabe de Jericó e até Naamã, o sírio, o arameu. Então, a gente vê, inclusive os israelitas, quando saem do Egito, vem com eles uma mistura de gente, de pessoas, aí para fazer todo o grande, né, caminho de libertação de Israel. Então, a primeira mentira está aí. Segunda, Israel e o povo judeu nada tem a ver com o Israel da Bíblia. Então, algumas pessoas, né, fazem essa afirmação dizendo, não, mas veja, o Israel que tinha na Bíblia, aquilo lá acabou, foi embora, não tem nada a ver. E o Israel que a gente tem hoje, o povo judeu, ele não tem qualquer conexão com o Israel da Bíblia. Essa afirmação, que às vezes parece ter mais uma finalidade política do que qualquer outra coisa, ela não faz sentido. O povo de Israel, o povo judeu que existe até hoje, tem tudo a ver com o Israel da Bíblia. Tanto que eles falam a mesma língua, tanto é que os judeus têm as tradições fundamentadas nessa Bíblia hebraica. Tanto é que quando você anda e vê a terra de Israel, você vai ver a história israelita antiga ao vivo. Então, por exemplo, um lugar assim fenomenal, extraordinário, que marca a história de Israel é a famosa Montanha de Massada, né? A última resistência dos judeus contra a opressão romana que se dá aí na guerra que foi do ano 66 até o ano 73, e aí os rebeldes judeus tomaram a Montanha de Massada e resistiram até o final, quando os romanos acabam conseguindo conquistar, né, essa localidade extraordinária em frente ao Mar Morto, num lugar especial do deserto da Judéia, como você pode bem ver aí. Veja aí mais um lugar especial no deserto da Judéia, nas cavernas de Qumran. Que cavernas são essas? As cavernas onde foram achados os famosos manuscritos do Mar Morto. Então pense só na coisa mais absurda que existe, né? Se o Israel de hoje não tem nada a ver com o Israel do passado, por que os manuscritos do Mar Morto foram considerados por eles o maior tesouro arqueológico já descoberto lá? Então, há 2000 anos atrás, manuscritos da Bíblia hebraica estavam sendo copiados por judeus dedicados, assim como continuam até hoje. Então, é totalmente sem sentido tentar sugerir que o Israel antigo não tem nada a ver com o Israel de hoje, que houve algum processo de descontinuidade, ou até mesmo sugerir que Israel não tem qualquer
bênção ou direção da parte de Deus, porque o de hoje não tem nada a ver com o antigo. Isso também não faz sentido, porque se Deus fosse agir com qualquer grupo humano em função das suas falhas, ninguém sobreviveria, né? E claramente na Bíblia você vai ver que as promessas divinas para Israel são permanentes. Então veja aqui um grupo de judeus religiosos, inclusive usando, né, trajes específicos, né, que você vê, um deles inclusive tem um chapéu arredondado chamado Streimel, né, são então judeus aí, de linha de perfil asquenazita, ortodoxos, que estão diante do Muro das Lamentações. Que muro é esse? É a parede da muralha ocidental da época de Jesus. Essas pedras que você vê, pode ver o quadradinho em torno da pedra, mostram o que a gente chama uma arquitetura herodiana, né? Isso foi levantado na época de Jesus e permanece como tal. Por isso os judeus que estão aí, que têm total conexão com os judeus do passado, estão em oração, porque atrás dessa muralha ficava o lugar do templo, que era o Santo dos Santos, o lugar especial dedicado a Deus no templo de Jerusalém. Outra ideia que também não é verdade, e muitas pessoas, quando falam sobre os judeus, eles não entendem o que significa 2000 anos de história. Então, o que que a pessoa pensa sobre os judeus? Que todos os judeus que ele vai encontrar são os mesmos fariseus e saduceus do Novo Testamento. Porque a única informação, a única ideia, a única compreensão que ele tem sobre os judeus é o que ele compreendeu do que ouviu ou do que leu no Novo Testamento. Mas, meus queridos, além de termos uma diversidade de grupos de judeus naquele tempo, nós temos toda uma caminhada de 2000 anos, com muitas coisas peculiares, ainda que seja o mesmo povo, a mesma língua, a mesma tradição, muita coisa aí é diferente de uma época para outra. Quer ver só? Os judeus, o que eles têm como referência aí da sua caminhada de fé? Como eu falei, o Tanar, a Bíblia hebraica, que tem a Torá, Neviim, Ketuvim, né? Lei, profetas e escritos. Mas a pergunta é, estudando o Tanar, como é que a gente vai interpretar, como é que a gente vai praticar? Aí os estudiosos da história, a tradição rabínica desenvolveu o que é chamado de Mishnah, que é a lei oral, né, escrita, a Guemará, né, que envolve esses comentários que são definidos aí da própria Mishnah, e o Talmud, que vai trazer as discussões rabínicas, que vão falar de leis, de ética, da história, que vão marcar a tradição. E aí você pode ver uma página, por exemplo, do Talmud. Como é que é? Você tem, né? Olha só que coisa interessante. Lá, a primeira fonte, a primeira base de discussão de um trecho bíblico está na Mishnah. Depois você tem a segunda área que envolve, né, esse comentário da Mishnah, que é chamada Guemará. Aí você tem os comentários, né, que envolve um chamado exegeta importante da época medieval, chamado Rashi, que tem muita importância. Os discípulos de Rashi, né, algumas referências importantes ao grande filósofo e pensador judeu chamado Moshe ben Maimon, conhecido como Maimônides, e também os comentários aí numa página que aparece do Rabino Nissim Gaon. Então, o que um religioso judeu praticante e estudioso faz é exatamente se dedicar a essa compilação histórica de reflexão a respeito das diretrizes que você encontra, especialmente aí na lei que está na Bíblia hebraica. Mas olha que coisa interessante. Apesar disso, né,
a gente vai ver. Então, quando você pensa nos fariseus, nos saduceus, por exemplo, eles nem aceitavam essas coisas ligadas à tradição, oral, né, e eles desaparecem na história, os outros grupos também. Os fariseus vão permanecer, mas acontece que muitas coisas vão, hã, acontecer na história que vão trazer perfis diferentes. Então, quando o judaísmo surge, ele se desdobra em muitos movimentos. Só para você ter uma ideia, ó, você tem, por exemplo, o grupo dos samaritanos que existem até hoje, né, que tem uma Torá própria deles, que é inclusive com algumas diferenças. Você tem os chamados judeus caraítas, que não aceitam a Torá oral, é um grupo pequeno. Você tem os judeus mais ortodoxos, né, com grupos diferentes, desde os racídicos, os ortodoxos mais recentes, ortodoxos ligados a um determinado tipo de estudo. Você tem o grupo chamado conservador ou conservativo, né, que também é um grupo diferente. E você tem os judeus, chamados reformistas, que são, digamos, mais abertos na sua interpretação da lei, os judeus etíopes, que são peculiares, Beta Israel, e os judeus que, para o judaísmo tradicional, são chamados de heterodoxos. Eles são judeus, muitos são israelenses, falam hebraico, de família judaica, mas eles entendem que Yeshua ou Jesus é o Messias, então eles têm o que é chamado de judaísmo messiânico, para a gente poder ver essa diversidade curiosa e interessante que nós temos aí com os diversos grupos. Isso quer dizer o quê? Que você não pode ler uma passagem do Novo Testamento, ou até mesmo lá, e ver um comportamento, sei lá, de Nicodemos, ou de um fariseu específico, ou de um saduceu, ou até mesmo de Jeremias, ou de Sofonias, e olhar para um judeu hoje e falar, tá vendo, ó, esse cara aqui, ele... Não, porque muito tempo e muita coisa aconteceu e há uma diferença significativa. A outra coisa, que e é uma das razões de um grande problema histórico, é a tentativa de entender que todos os problemas que acontecem no ambiente judaico têm a ver com a morte de Jesus. Se os judeus estão sofrendo, a ideia é que, de alguma maneira, eles estão numa situação de culpa. E é interessante a gente entender várias coisas. É verdade que, você lendo os evangelhos, Mateus vai dizer que o grupo que estava em torno de Jesus, que não envolve o Israel todo, nem o povo, disse ali: caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Agora, nenhum texto bíblico vai dizer na sequência, e então Deus afirmou: sim, esse sangue haverá de cair e vocês serão culpados para sempre. Não aparece nada disso. Pelo contrário, você vai ver que a grande parte dos primeiros discípulos de Jesus é constituída de judeus. E, na verdade, quando Jesus morre, você tem aí a placa, né, que tenta trazer para nós: Jesus é condenado oficialmente pelo Império Romano, ele morre sob Pôncio Pilatos. É verdade que os chefes religiosos e dos templos, até por inveja, entregam a Jesus, mas você não pode dizer que toda a culpa e responsabilidade cai exclusivamente sobre um povo, que esse povo é maldito para sempre e que eles devem ser punidos por causa disso. Então você vê aí, né, Jesus Nazarenus Rex Iudarium, né, ou seja, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Essa é a condenação em latim. Jesus Nazaraios Basileus to Iudaion, que é a condenação em grego, e Yeshua Hanotzri ve o Melech HaYehudim, né, que aparece aí também em hebraico, ou quase a mesma coisa para aramaico também. Então não é o caso, até porque, veja lá, aí você vê, não só a Bíblia diz, mas a arqueologia comprova
que na época de Jesus, quem domina o mundo é Roma, o imperador Tibério. E quem é o responsável, como essa placa de Cesareia, né, foi encontrada, mostra claramente o nome de Pilatos. E Pilatos é o responsável pelo julgamento de Jesus. Claro que ele foi pressionado pelos religiosos da ocasião, mas ele bem poderia fazer diferente, como até foi avisado pela sua esposa, mas ele manteve a condenação. Por isso, Jesus não foi apedrejado, foi crucificado, que é uma pena romana, né? É a realidade que temos aí. Inclusive, Pilatos, não faz tanto tempo, acharam também um anel com o nome dele, mostrando aí de maneira muito peculiar, né, essa realidade de várias situações de comprovação da arqueologia, né, que a Bíblia vai se mostrando historicamente confiável. Agora veja bem o texto de Atos 4, preste atenção nisso, veja lá. De fato, Herodes, né, que é o rei ali da região de origem idumeia, e Pôncio Pilatos, os dois representam essa aliança desse governo que está aí na Judéia e toda a região, e o seu representante romano, reuniram-se, atenção, com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Ou seja, Jesus morre por determinação de Deus, Jesus morre em favor dos nossos pecados na teologia cristã, e quando você olha o Novo Testamento como um todo, você vai ver que participaram disso romanos, participaram judeus, participaram gentios, os chamados povos de Israel, Herodes e Pôncio Pilatos. A pergunta que fica, por que a gente só quer enfatizar o elemento judaico nos que participaram da situação e tira o elemento judaico quando fala de Jesus e dos seus discípulos. Então, esse caminho enviesado é uma das razões porque tantos judeus foram mortos e perseguidos em nome de Jesus, coisa que não faz nenhum sentido, já que Jesus ordenou amar até mesmo os inimigos. Mas tem mais coisa, agora mais chegando para o nosso tempo, por causa desse estereótipo, por causa de razões históricas. Quando você vê hoje grande parte do mundo explodindo em antissemitismo, atacando, fazendo coisas assim absurdas sem razão, por causa de questões relativas ao Oriente Médio, né? E a própria terra de Israel e as adjacências ali, então muita gente, não é de hoje, diz, não, os judeus dominam a imprensa e a mídia mundial. Quer dizer, isso já é uma história antiga. Pessoal, vamos lá, vamos ter um mínimo de bom senso aqui. Se você for ver a maioria da mídia do mundo, tanto no Brasil, em português, nos diversos jornais, a mídia é majoritariamente crítica em relação a Israel. Até mesmo a mídia dentro de Israel é, em grande parte, crítica do próprio país. Então, como é que alguém pode imaginar que os judeus dominam a imprensa e a mídia, sendo que a mídia, grande parte das vezes, eu fico até achando interessante que nesses últimos anos, Israel foi atacado por diversas situações, por ataques de lugares distintos. E é interessante que, enquanto isso acontece, não há muita cobertura, não há nenhum tipo de, vamos dizer, clamor ou de preocupação. Mas quando Israel reage e toma alguma atitude, a gente vê uma reação da mídia muito além do que seria uma posição equilibrada, olhando os dois lados da situação. E para a gente entender como isso, dá uma olhada, por exemplo, aqui tem um relatório que envolve o papel da ONU. Né? Aqui mostra o que o Conselho dos Direitos Humanos, nas suas condenações de 2006 a 2015, nós estamos falando até longe dessa época de conflito que nós estamos vendo agora. Veja, a ONU teve 67 resoluções aplicadas ao restante do mundo
contra 68 resoluções contra Israel. Israel é um país pequeno, do tamanho de Sergipe, e a gente vê o que acontece em lugares como Coreia do Norte, o que tem acontecido no Iêmen, o que tem acontecido em Mianmar, no Irã, na Arábia Saudita, na Belarus, na China, Rússia, né, até mesmo na América Latina, Cuba, Honduras, Venezuela, Líbia, Síria. O que aconteceu na Síria foi um negócio impressionante, né? E a gente não tem quase nenhum tipo de reação que é proporcional e adequada. Então, alguma coisa não faz sentido aí. Isso mostra para a gente, por mais que a gente possa dizer, não, então Israel deve ter muito problema, só que é curioso, né, que aconteça uma condenação tão grande. A última coisa que pode fazer sentido é esse suposto domínio judaico de influência mundial. Isso não tem qualquer lógica. A outra ideia que foi muito utilizada, né, nos momentos de perseguição, né, porque você sabe, na Europa, os judeus foram proibidos de ter terra, eles tinham várias limitações, não podiam ter propriedade. Então, para sobreviver, os judeus faziam o quê? Eles trabalhavam, eles eram comerciantes, eles eram viajantes, eles eram médicos, profissionais liberais e também trabalhavam com finanças, né? E muitas vezes, alguns líderes europeus, né, num momento de dificuldade, iam pedir ajuda para alguns judeus, não são todos, alguns que tinham recurso, e depois, quando chegava na hora de acertar a dívida, ele dizia, não, olha, os judeus, eles são perversos, eles fizeram mal, então nós vamos persegui-lo até com a finalidade de não pagar, né, aquilo que a gente tem, né, aí marcado na própria história. Então, essa ideia foi muito utilizada, né, no contexto antissemita mais forte, no ambiente, né, dos pogroms ou mesmo do próprio nazismo, né, essa figura, esse estereótipo que você pode ver aí do judeu ganancioso querendo dominar tudo. Agora, preste atenção, né? Meus queridos, existem judeus pobres e como? Eu conheço vários, inclusive em Israel e fora de Israel. Não é verdade isso. Há judeu rico, há judeu classe média, há judeu de classe média baixa e há judeu que, inclusive em Israel, é ajudado pelo governo. Não é verdade. Isso não faz sentido. Agora, preste atenção. Se você imagina que os judeus dominam o mundo economicamente, preste atenção, aí tem os principais países do mundo em termos de produto interno bruto. Então, tem os Estados Unidos, né, 93, 2008, 2023. Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, né, Itália, China. Veja, os Estados Unidos têm uma presença judaica, mas veja, a população judaica dos Estados Unidos é uma coisa em torno de, no máximo, menos de 2% da população. E, aliás, a maioria deles concentrados em algumas áreas. E ainda que haja judeus americanos prósperos que tenham lá, é absurdo você imaginar que os judeus controlam a economia americana. Até porque, se fosse assim, né, você não teria o que você tem hoje de tanta gente numa reação antissemita como nós estamos vendo hoje. Segunda economia bruta do mundo hoje é a China. Você já imaginou alguém tentar pensar que os judeus controlam a economia da China? Que coisa sem sentido. A terceira economia hoje é a Alemanha. Você acha? A Alemanha, os judeus quase foram plenamente exterminados. Você tem uma comunidade pequena, e aliás, a comunidade, a maior parte é recente. Você imaginar que a China, a Alemanha, o Japão, a Índia, tem o controle judaico, é uma coisa que não tem o mínimo sentido. Então, como é que alguém pode dizer uma coisa dessa, né? Dizer algo que, se você tiver o mínimo de bom senso, não tem qualquer sentido.
Veja, por exemplo, as companhias mais lucrativas do mundo em 2023. Olha lá, em primeiro lugar foi a empresa saudita, Aramco, ligada a petróleo. Olha o lucro deles, 159 bilhões de dólares. Por acaso você já ouviu falar que os sauditas dominam a economia do mundo? Ou que os muçulmanos dominam? A Apple, que não é uma empresa judaica, né? A Microsoft, a chamada Alphabet, o Correio Americano, a Exxon, o Banco da China, um outro banco chinês e, finalmente, a empresa coreana, ah, que é a Samsung. Então, veja só como alguém falar um desatino desse não tem o mínimo sentido. Os judeus não controlam a economia do mundo de jeito nenhum. Mas muita gente que nunca esteve lá, que ouve de terceiros, que não tem conhecimento de causa, vai dizer assim, repetindo o que ouviu, que Israel é um país judaico e, portanto, racista. Alguns, inclusive, falam, não, Israel, você tem um apartheid. Meus queridos, eu não sou judeu, não fui criado no judaísmo, eu estudei tudo isso pelo meu interesse na área histórica, cultural, bíblica, ah, e aprendi a admirar, né, a cultura e a tradição judaica por vários motivos. E um deles tem a ver exatamente com essa convivência. Eu tive a oportunidade de visitar o parlamento de Israel. E lá você tem deputados, né, ou congressistas, se a gente quiser dizer, que são árabes. Aí você pode ver, né, as duas mulheres fazendo um escrito em hebraico e em árabe, né, dizendo esta é, né, a casa de todos nós. Né? Então, você vai encontrar em Israel totalmente diferente isso. Dá uma olhada, por exemplo, o que a gente tem em Israel. Israel é um país de diversidade religiosa, diferente de maioria dos países em volta de Israel. Então você tem, por exemplo, 40% dos judeus de Israel nem são religiosos, são judeus seculares. Não quer dizer que eles sejam ateus ou coisas assim, né? Alguns até são pessoas que não querem nem falar de religião, como acontece no mundo todo, mas são judeus que não ficam indo na sinagoga, eles fazem lá, né, como uma pessoa sem religião, assim, prática no Brasil, que se reúne no Natal, na Páscoa, mas não liga. Então, muitos judeus são como cidadãos de grande parte do mundo ocidental não religiosos. Os judeus, né, que são chamados Massorti, né, tradicionais, são 23%. Os mais, vamos dizer, consagrados sem serem ortodoxos são chamados datim, né, são muito religiosos, e os muito ortodoxos são 8%. E Israel tem 14% de muçulmanos, 2% de drusos, que é uma comunidade específica, né, inclusive é essa comunidade que foi atingida por um míssil que veio de fora, né, do Hezbollah e matou as crianças ali, e 2% de cristãos, e tem 1% de comunidades religiosas menores. Então, ainda que Israel seja, né, que é a ideia daqueles que defenderam, né, esse ideal de retornar a Sião, um lugar seguro para os judeus que quiserem retornar à sua terra, né, mãe, eles convivem com as minorias, dando liberdade para todo mundo. E eu tenho conhecidos e amigos e contatos de gente em Israel que é cristão, que é druso, que é muçulmano e que é judeu de perfil diferente em termos de dedicação religiosa. Então Israel tem uma grande diversidade religiosa, além também de ter gente de todo tipo. Você tem os judeus que vieram da Ásia, né? Você tem judeus que vieram da África, da Europa Oriental, da América do Norte, da América do Sul, todo tipo de gente.
Enquanto algumas pessoas dizem que o Israel de hoje não é o Israel do passado, ou seja, que não existe conexão do povo de hoje com o povo antigo, que houve uma ruptura, uma quebra, esses judeus que estão aí não são aqueles do passado, o que não faz sentido, outros vão dizer uma coisa parecida, mas diferente, que os judeus não têm relação com a terra de Israel. Que, na verdade, como muita gente diz, não, a terra, na verdade, não era deles. Existe um mito, né, que os judeus são colonizadores que vieram tomar conta, né, dessa terra que foi ocupada por tantos povos e que, na época do mandato britânico, atraiu gente de toda parte, tanto árabes como judeus, que passaram a viver ali, e depois criou-se, né, essa narrativa tentando desconectar a relação dos judeus com a terra da sua história. Mas veja lá, por que isso não faz sentido? Porque nós temos documentos, nós temos todo um conceito definido na história, que os judeus estavam lá desde os tempos antigos, eles passaram por um processo de helenização. Quando você fala, mas o que é a festa do Hanukkah? É uma festa que aconteceu no período grego. Por que que os autores do Novo Testamento, que eram judeus, escreveram em grego nessa época dessa helenização? Você tem muita confirmação histórica desse período na terra de Israel. E você tem os estudos, documentos, confirmações claras do que significa a dispersão judaica a partir da época romana. Se você vai para Roma e visita lá no Fórum Romano e vai lá ver o Arco de Tito, você vai ver, né, aquela figura ali mostrando os romanos trazendo o candelabro, a menorá, lá do Templo de Jerusalém. Então, como assim os judeus não têm qualquer relação com a terra de Israel? Nós temos os detalhes, está vendo? De quando eles saem da terra e qual é o caminho da sua dispersão, para onde eles foram, com detalhes de datas, porque tem documentos, tem elementos muito claros, né? E essa dispersão prossegue. A gente tem a informação, porque as comunidades marcavam, deixavam documentos, nós temos elementos muito nítidos, né? E aí você vai ter também aí a diáspora judaica a partir da época bizantina até a época moderna, tá vendo? As datas para onde eles foram, como é que a coisa aconteceu, e temos essa diáspora bem nítida e bem detalhada, inclusive até chegar aos nossos tempos, inclusive quando os judeus passam a vir ao Brasil, saindo, né, da terra de Israel, se espalhando pelas terras do Império Romano, né, sem contar os outros que vão para outras regiões, se espalhando pela Europa do Sul, Europa Central, do Norte, Oriental e depois indo principalmente para as Américas. Aí a gente vai ver essa realidade muito nítida aí. E olha só, eu poderia aqui gastar horas só trazendo documentos para vocês. Essa aqui é a inscrição de Siloã, da época do rei Ezequias, do 8º século antes de Cristo, que foi encontrado na escavação em Jerusalém e levada pelos otomanos para o Museu de Istambul. Então, esse é um documento escrito em paleo-hebraico de mais de 2.700 anos. E aí você pode ver, né? Isso está lá no lugar próximo de onde foi encontrado. Você pode observar, né? Então, quando alguém tem a coragem de dizer que, né, os judeus não têm nada a ver com a terra de Israel, além da pessoa não conhecer nem o Velho nem o Novo Testamento, ele não tem a mínima noção do que a arqueologia tem encontrado na região, comprovando essa experiência histórica. Na verdade, os judeus nunca deixaram plenamente de viver na terra de Israel. Às vezes, sob perseguição, viveram em grupo menor, mas sempre estiveram lá. Para vocês terem uma ideia, só o Museu Arqueológico de Israel em Jerusalém tem 500.000 de peças arqueológicas, para a gente ver como isso está bem nítido.
Os judeus são uma ameaça para o país onde vivem. Essa postura antissemita, ela parte do seguinte pressuposto: ela foi um vetor muito grave que possibilitou o que aconteceu no Holocausto, que era a ideia de que, olha, como os judeus são diferentes, eles têm uma cultura e hábitos próprios, eles não são de fato cidadãos nossos, eles vivem apenas para si mesmos. Então, os judeus ameaçam a nossa identidade nacional, os judeus prejudicam, né, o que nós somos como nação, e como eles são diferentes e não se importam com a nossa cultura, eles são um problema para nós. Meus queridos, uma loucura essa afirmação. Não sei se vocês sabem, mas as canções de Natal mais famosas nos Estados Unidos foram compostas por judeus. A maioria dos judeus, na sua experiência histórica, eles conseguiam conviver dentro do contexto da sua própria particularidade e, ao mesmo tempo, vivendo dentro da dimensão da cultura onde eles estavam. Então, nós temos aí a figura do Albert Einstein, né? E você tem a famosa literata brasileira Clarice Lispector. E aí é muito interessante a gente observar, né, a cultura que a gente vê na história. O que a tradição judaica desenvolveu, né? A tradição judaica trouxe para nós não só a ideia dessa manifestação da consciência transcendental, a ideia de submeter a realidade toda ao sagrado, né, no sentido de um Deus único, e que valores surgiram, né, e você vai perceber isso muito claro nessa tradição judaico-cristã que amadurece aí o cenário. O valor da dignidade humana, né, o valor da vida, a importância da educação, a importância da liberdade, né? Existe uma tradição interessante, né, no contexto judaico, né, que quando dois judeus estão discutindo, há pelo menos 7 opiniões diferentes. A importância da democracia, a, a igualdade de direitos, a liberdade religiosa, o Estado de Direito e a importância de ciência e cultura. Por isso que é interessante você ver Israel, uma nação tão jovem, né, que recebe gente fugindo de uma situação de perseguição acentuada, e como em pouco tempo eles conseguem desenvolver tecnologia por causa dos valores que fazem parte, né, dessa realidade. Olha para você ver a publicação de jornais e livros do ambiente judaico na Europa do século XV até o século XIX. Veja impressões por causa da importância da educação, por causa da importância da cultura, aquela ideia, né, que assim a criança, para ser alfabetizada, os pais até passavam mel nas letras para que elas tivessem uma experiência prazerosa. Você tem todo um desenvolvimento, um valor da cultura. Muitas pessoas de expressão na história europeia, a gente não sabe, não tem informação, eram judeus que tiveram um papel importante na história da literatura, na história da cultura, na história na própria ciência, né, e um grande desenvolvimento. Até mesmo a história de Portugal, que se desdobrou no Brasil, teve a participação significativa dos judeus. Para você ver uma ideia como a diversidade judaica se definiu, dá uma olhada aí, né, nas diferentes línguas judaicas que se desenvolveram aí por volta do ano 1100. Então, os judeus askenazitas falam uma espécie de dialeto do alemão, né? Os judeus de Portugal e Espanha falavam um ladino, que é uma mistura de espanhol, português e hebraico. Mas, além disso, você tinha o char do Maghreb, o tamarzito bait berbere, o judeu iemenita com dialeto próprio, o beta Israel, o romaniote na Grécia, o laás na Itália, esse nanik eslavônico, ou seja,
tudo dialetos, até mesmo na Índia, que os grupos judeus desenvolveram, por isso você tem uma diversidade cultural muito curiosa e interessante, né. Inclusive você sabe que na própria vinda do, Pedro Álvares Cabral, quando chegou ao Brasil, o Gaspar de Lemos, que estava com ele, era judeu. E era um judeu inclusive poliglota, eles trouxeram ele, porque acharam que talvez ele conseguisse, falar com, os indígenas que eles encontraram em terras brasileiras. O primeira sinagoga das Américas é uma sinagoga de Pernambuco, de Recife, a sinagoga Kahal Tzur Israel, do rabino Isaac Aboab da Fonseca. E aí você tem a lista, né, de todas as épocas, de todos os judeus que migraram para o Brasil, ter uma comunidade hoje de mais ou menos 100.000 pessoas. O que que é interessante para a gente não faz ideia quanta coisa, inclusive hábitos nordestinos, têm origem judaica na sua base, na sua formação, porque eles tiveram um papel importante na própria construção do Brasil, né, e uma das pessoas que marca a nossa história, que é uma literata, assim, de grande valor na literatura brasileira, que é a Clarice Lispector, né, que tem aí uma frase importante: "Liberdade, o pouco que eu desejo ainda não tem nome", né. A gente vai ver essa realidade acontecendo. A famosa lista de Schindler, é uma frase que marca lá, que vale a pena a gente ver, é: "Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro", que é uma citação que vem da tradição talmúdica e que tem grande valor para a civilização. Mas, atenção, diante de todos esses aspectos, algumas pessoas também podem ter uma visão meio equivocada das coisas. Os judeus são um povo escolhido, por isso são melhores do que os outros povos. Meus queridos, não é bem assim. A Bíblia elogia Israel e o povo judeu, mas também critica. Acho que é uma das maiores provas da verdade bíblica é que ela critica os seus protagonistas e não os protege. Então tem muita gente que acha o seguinte, que se ele virar judeu, ou se ele se tornar judeu, ele vai ser melhor do que os outros. Que de alguma forma ser judeu significa ter algum tipo de espiritualidade acima dos demais. Não é nem ideia predominante entre a maioria dos judeus. Não é assim que a coisa pode ser pensada. E por isso é curioso que existe um movimento que atinge o Brasil e outros lugares também, de gente que quer seguir tradições judaicas sem ser judeu, sem nem entender o que isso significa. Uma das coisas que eu achei curiosa que eu vi em Israel é um talit cor-de-rosa. Você sabe que o talit é azul, né? A bandeira de Israel, ela evoca um talit, mas o azul ali não tem nada a ver com cor masculina ou feminina, é outra coisa. Mas não é que o pessoal criou um talit cor-de-rosa para mulheres, que é uma coisa que nada tem a ver com a tradição judaica. Isso porque a pessoa talvez imagine que se ele for mais judaizado, ele vai ser uma pessoa de alguma maneira melhor. Não. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Olha, Deuteronômio 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Deus nunca disse para Israel, para os judeus: ó, vocês são gente fina, eu escolhi vocês pelos seus lindos olhos. Pelo contrário, ele disse: olha, vocês eram pequenos, eram irrelevantes, e de fato eles não tinham como se comparar com os grandes impérios do passado, e Deus agiu na história, não para que eles ficassem presos em si mesmos, mas para que eles fossem uma bênção para o mundo, né? Deus fala para Abraão que por meio dele todas as famílias da terra deveriam ser abençoadas. Então não é verdade que simplesmente ser judeu ou parecer com judeu quer dizer que uma pessoa está numa condição melhor ou superior ou mais favorável do que a de outras pessoas. Então, vamos aí caminhando, né, para a nossa momento de perguntas e respostas. Muito obrigado pela participação, atenção e muita gente sintonizada. E agora
Temos aí conosco a nossa sintonia dos nossos assistentes. Eu acho que o Luan já deve estar aí para as nossas perguntas. Opa, boa noite a todos. Muito bem, vamos lá. O que temos para hoje, Luan? Temos muitas perguntas aí, a turma está animada. Eu queria agradecer o José Barbosa, ele doou pra gente R$ 100 para Oh, ajudar muito muito o canal aqui. Muito obrigado, obrigado, José. muita gratidão. E tem muitas perguntas, eu não selecionei todas porque são muitas. O William Gomes pergunta: hoje dá para identificar as 12 tribos de Israel? Olha, essa questão ela é difícil. A gente percebe que as tribos que existiam no Antigo Testamento, depois que o Reino do Norte é destruído pelos assírios no ano 722, a coisa vai ficar mais complicada. Mas quando a gente lê a história, por exemplo, no Novo Testamento, você ouve falar ali de Ana e Simeão, que eles eram da tribo de Azer. Então, ainda havia condição de identificar algumas tribos, mas não há nenhum método seguro para a gente identificar todas as tribos especificamente. Existem pessoas, por exemplo, o pessoal diz judeus que estavam lá em Mianmar foram ditos que tinham a ver com a tribo de Manassés, né? O que a gente sabe é que a maioria dos judeus, de fato, tem a ver com a herança, a tribo de Judá, né, da Judéia, que é o Reino do Sul. Mas sim, a gente sabe que todo mundo que tem origem, tem o sobrenome Cohen, né, ou Cohen, que isso tem origem levítica, mas não dá para ter um método assim detalhado 100% para a gente localizar todo mundo, até porque essas tribos também se misturam, né, não é bem assim. Muito bem, próxima pergunta, Terezinha Dantas. Pastor Saião, como os judeus messiânicos entendem a Trindade? Então, varia. Nem todos os grupos judaicos messiânicos têm uma mesma compreensão disso. Há grupos que têm dificuldade com a ideia trinitariana e eles entendem que Jesus, que Yeshua é Messias, mas eles não entendem a ideia da divindade como a tradição cristã e por isso não pensam de maneira trinitariana. Mas há outros grupos e muitos grupos ortodoxos, não, desculpa, messiânicos, né, que têm uma visão trinitariana como a tradição cristã tem, né, Deus um só ser em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Igor pergunta, Pastor Saião, a igreja cristã é antissemita? Olha, não dá para a gente falar que a igreja cristã é antissemita. O que a gente pode dizer é que, historicamente, a cristandade majoritária, tanto a cristandade originalmente de fala grega e depois de fala latina, ela, depois de um tempo, ela entrou numa sintonia quando, vamos dizer, a cristandade adquiriu o poder, né, e o domínio, ela exigiu que boa parte dos cristãos se tornassem, né, como eles, e isso criou uma situação muito complicada e, de fato, eles partiram para uma atitude explicitamente antijudaica ou, como a gente diz hoje, antissemita. Agora, esse antissemitismo, como foi praticado, não é o que nós temos no Novo Testamento. Jamais, né? João 4:22 vai dizer da boca de Jesus, a salvação vem dos judeus, então não faz sentido isso. Então, hoje, o maior grupo que tem uma simpatia e tem uma relação de proximidade e até mesmo voltada para o benefício dos judeus e de Israel são de cristãos que têm uma hermenêutica de afirmação e valorização do que a Bíblia nos fala, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas, infelizmente, existem grupos cristãos que têm uma ideia que, uma vez que Israel falhou, que Deus os rejeitou, mas como eles estão aí, eles acabam sendo, vamos dizer, mal percebidos e mal recebidos. Uma coisa curiosa, né, que você vê, por exemplo, muitos grupos humanos, povos que têm uma resistência à fé cristã, que não tem nenhuma abertura para isso, ou até mesmo povos que se desenvolvem economicamente, você não tem o mesmo tipo de reação, né?
Quando o judeu prospera, quando o judeu se dá bem, e aí existe um ressentimento e uma atitude curiosamente diferente do quando se trata de outros povos. Hoje você tem muitos judeus que creem em Jesus, talvez não exatamente como a maioria da cristandade faz, e curiosamente existem povos com um número muito menor de pessoas que seguem a Jesus, mesmo assim não existe uma atitude negativa em relação aos outros povos. Tivemos mais um superchat. Cristiane Queiroz, muito obrigado. Agradecemos imensamente. E mais uma pergunta. Elizabeth perguntou: Pastor, podemos dizer que o ódio que existe contra os judeus e contra os cristãos é verdadeiramente ódio contra Deus? É a própria guerra entre o bem e o mal? Acho que não dá para a gente generalizar, dizer que tudo é a mesma coisa, né? Porque você pode ter uma pessoa que teve uma experiência, eu conheço gente, eu convivi com um peruano, ou um alemão, né, um francês, um marroquino, ou sei lá, indiano, russo, e a minha experiência foi negativa, e eu não gosto desse pessoal porque eu tive essa experiência. Então uma pessoa talvez tenha vivido junto, perto de um judeu que não tenha sido muito simpático às relações, a gente compreende isso. O que não dá para entender é o que a gente chama de um ódio gratuito. É uma coisa assim que do nada, a pessoa nunca esteve lá, ele não sabe, ele não viu. Isso é curioso e é muito estranho. Então eu acho, né, que o ódio contra os judeus pode se explicar por uma experiência negativa de alguém, pode se explicar por uma atitude de inveja, uma atitude quando os judeus estão num certo ambiente e eles começam, vamos dizer, a prosperar e crescer numa certa comunidade, isso desperta um ciúme, uma rivalidade, pode se apresentar por interesses econômicos, né, que, igual o conflito de hoje, você pensa bem, né, se você tem no mundo mais de 1,5 bilhão de muçulmanos, todo o mercado de petróleo, tudo que está envolvido, você acha que essa rejeição de Israel é uma coisa que não leva em conta os aspectos econômicos? Não é o caso, isso também interfere. E eu acho que existe sim, né, um elemento espiritual, porque que eu acho que é equivalente ao racismo. Quando alguém odeia sei lá, um oriental, odeia negro, odeia indígena, odeia branco, odeia quem quer que seja, gratuitamente, isso é uma coisa estranha. E esse ódio contra os judeus, às vezes, é irracional, incompreensível, e eu também acho que, nesse caso, tem razão de ser espiritual. Tivemos mais um superchat. Tiago Souza e fez uma pergunta. Pastor, acha que Israel irá construir o terceiro templo? Olha, a expectativa da tradição religiosa judaica, ela conta com isso, né? Porque isso está envolvido não só em alguns textos dos profetas, particularmente Ezequiel, mas também está envolvido na própria esperança da própria tradição judaica. Os judeus entendem que a queda do templo tem a ver com o julgamento de Deus que caiu sobre a nação, e quando chegar o momento da restauração, o templo agora como vai ser, de que jeito, tudo isso é uma discussão. Mas eu entendo que um dia, não sabemos quando, esse templo vai ser retomado, sim. Tivemos mais dois superchats. Um do Maurílio Oliveira, muito obrigado. E da Cíntia, muito obrigado também. E tivemos uma pergunta que a Ana Elisa fez, ela pagou a doação, queremos agradecer imensamente. E a pergunta dela é: essas mentiras e fake news que são difundidas têm relação com alguma profecia apocalíptica? Porque vendo as suas explicações é absurdo. Olha, não sei se a gente poderia dizer que tem um elemento apocalíptico específico, que tem alguma coisa dizendo, olha, vai chegar o momento, né? Mas quando a gente vê uma espécie de ênfase numa mentira e uma coisa assim que legitima a violência,
aí a gente fica realmente preocupado, né. Jesus avisou os seus discípulos, por exemplo, que eles deveriam entender que eles iam ser caluniados, que eles iam sofrer. Isso não quer dizer, também tem que entender muito claramente que tudo que Israel faz está certo, né. Israel, inclusive, é um país dividido hoje, tem uma parte do pessoal que concorda com o governo, outra parte que não concorda. A gente não pode também ter aquela atitude de dizer: "Olha, se Israel está fazendo alguma coisa, porque é Israel que está fazendo, está certo". Não, na própria Bíblia Deus questiona. Mas essa atitude, né, inclusive quando o pessoal fala que de fato Israel, que os judeus têm que desaparecer, isso é um chamado a um genocídio, né, isso é uma coisa que não faz sentido. Então, assim, eu acho que essa hostilidade irracional tem a ver sim com uma postura anti-Deus e de modo amplo está envolvido nesse, aspecto que envolve, os textos bíblicos de modo geral. Ana Selma pergunta: Pastor, o senhor acredita que a situação no Oriente Médio vai chegar a uma terceira guerra mundial? Olha, hã, eu acho que nós não vamos ter propriamente uma terceira guerra mundial, porque o nível de armamento que nós temos hoje é tão, letal, que se a gente de fato partir para uma terceira guerra mundial, a gente tem praticamente o fim da civilização. E lendo a própria Bíblia, a gente sabe que vai haver a interferência divina e que vai se estabelecer o reino de Deus na terra. O cenário do Oriente Médio hoje é muito complicado, né, é difícil. Eu, acredito plenamente que Israel vai resistir e que aquilo que começou lá vai prevalecer, e pode ser que nós venhamos ter alguma movimentação. A gente não é autorizado na Bíblia de tentar colocar muito isso na agenda, né. Mas de fato, a realidade de que o povo voltou para a terra e que os judeus se aproximam de Jesus como nunca aconteceu na história, uma vez que eles separam, né, Yeshua, Jesus, do que está na história da cristandade, e que essa relação de proximidade ela surge de uma maneira muito diferenciada e importante, e também pelo fato de que pela primeira vez o evangelho está chegando de fato a todas as nações e tribos da terra, eu acho que de fato a gente caminha a passos largos para um desfecho da história, o que não quer dizer que vai ser daqui a 5 anos, 10, 20, a gente não sabe, né. Mas, que a gente, não acredito numa terceira guerra mundial no sentido completo, tem talvez uma direção, uma tentativa de começar alguma coisa que, se isso for acontecer, eu creio na interferência divina. Tivemos mais um superchat do Matheus que pergunta: Boa noite, pastor. O que pode dizer dos movimentos de Bnei Noir? Bnei Noach, né, Noah. então, Bnei Noach tem a ver com os chamados filhos de Noé, né. Eh, o que acontece é o seguinte, a tradição judaica, ela tem uma ideia que o pessoal não entende, né, por exemplo, o judaísmo não é uma tradição de fé que tenta convencer os outros para entrar na tradição judaica. O que, os judeus majoritariamente entendem é que eles têm um caminho que tem a ver com a relação que o Deus, o Eterno, se estabeleceu com eles, e que eles devem seguir a lei, assim, mas os outros não. E como os outros não devem viver, eles estão sujeitos ao que são chamadas de leis noéticas. Então uma pessoa tem que ter o mínimo de, vamos dizer, de prática moral fundamental, né, que é necessário na vida, e que eles devem se submeter assim. Então essa é a ideia que se tem. Agora, parece que estão surgindo movimentos dizendo isso, né, aí eu não tenho os detalhes de como isso está se organizando, mas o sentido de Bnei Noach tem a ver com essa designação dos não-judeus viverem debaixo de princípios gerais ligados à ética e ao mínimo da conduta diante de Deus, sem precisar entrar nos detalhes das leis judaicas. O Ebenésio perguntou: Existe a possibilidade de uma aproximação de judeus e árabes, já que eles descendem de Abraão?
Olha, não só existe, como ela está acontecendo. E isso, veja bem, vamos entender melhor as coisas aqui. Ah, no fundo, o problema sério não é de judeus e árabes. O problema tem a ver com o islamismo radical e militante. O islamismo radical e militante, ele não é um fenômeno exclusivamente árabe. Hoje, por exemplo, os países mais próximos de Israel, e que têm uma relação boa com Israel, são países árabes. E o país mais anti-Israel do mundo não é árabe, é o Irã. O Irã não tem nada de árabe, fala uma outra língua, tem uma outra cultura. Então, quando você pega os países muçulmanos, 85% deles não são árabes. Então é uma questão que tem a ver com o islamismo radical e não com uma etnia. Grande parte, um número significativo de israelenses são israelenses árabes, e eles são a favor do Estado de Israel. Os cristãos árabes, na sua maioria no mundo, eles não são anti-Israel e não tem nenhum problema propriamente dito com o povo judeu em si. Eles podem discordar da política de Israel, assim como eu posso discordar da política do Brasil, da Colômbia, sei lá, da Argentina, da França, né, da Alemanha, qualquer coisa, mas não é bem essa a questão. Inclusive, no meu entendimento, o conflito maior que nós temos hoje lá é porque Israel se aproximou muito dos outros países árabes. Israel estava em paz com a Jordânia, em paz com o Egito, em paz com Marrocos, também entrou em sintonia lá de aproximação com o Sudão, com Emirados Árabes Unidos, e com o Bahrein, e estava numa conversa muito avançada de paz com a Arábia Saudita. E aí você vê que não estamos falando de um conflito de etnias, nós estamos vendo um conflito de mentalidade problemática que nós temos aí. E, inclusive, o pessoal não acompanha bem, quando você vai ver a realidade do mundo árabe, hoje ela é dividida. Tem vários países árabes que hoje, se tivesse que optar por estar do lado de Israel ou do Irã, estaria do lado de Israel. Tivemos mais dois superchats, de novo de Cristiane e agora de Odisseia. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Mais uma pergunta. Nesse sentido de tudo que o senhor tem comentado, podemos entender que o antissemitismo como uma forma de antideus e, consequentemente, um anticristo? Eu acredito que sim, porque, veja, a gente pode ter toda crítica, todo tipo de reação, né, mas o que que é estranho? Estranho é que você vê gente, por exemplo, que é etnicamente igual a todos aqueles que são, né, os chamados palestinos, né. Você vê esse pessoal sofrendo muito na Síria, você vê minorias árabes, milhares que foram mortos na Síria, no Iêmen, e a gente não vê nenhum tipo de preocupação, nenhum tipo de reação. Não existe uma ação internacional. A reação ela é exclusivamente anti-Israel. Mesmo que Israel deva, como qualquer nação, ser julgado, ser questionado, né, a pergunta é por que há um juízo diferenciado. Isso não tem muita lógica. Você só faz isso se você tiver um viés muito definido. Então, esse ódio gratuito, tanto aos judeus como aos cristãos, que aliás são perseguidos e mortos, você tem muitos países hoje, né, o pessoal chega lá, incendeia uma vila, mata, sequestra crianças, sequestra meninas, faz, e você vê uma letargia mundial. É muito estranho isso. Então, eu acho que é um viés de inclinação espiritual problemática e anti-Deus. Tivemos mais um superchat junto com pergunta, Thiago Souza. Pastor, o senhor vê alguma saída para o conflito entre Israel e Palestina? Alguns especialistas dizem que a solução de dois estados na prática não é mais possível. Olha, é difícil a gente dizer, né? E a maioria dos israelenses sempre entendeu que eles deveriam pensar em dois estados, né?
E, na verdade, a gente tem um pré-projeto, né? Na verdade, a Cisjordânia, ela funciona como uma administração autônoma, separada de Israel, e, na verdade, a faixa de Gaza também foi isso que aconteceu. Israel liberou e saiu. Só que, na verdade, há outras forças de fora, né, interesses, e aí no caso hoje, principalmente pelo o regime altamente questionável do Irã, que quer desestabilizar a região, né? E assim, você tem uma grande população árabe, né, tanto árabe israelense vivendo em Israel aí, que hoje é uma proporção aí que chega perto dos 20%, incluindo todo mundo, e você tem essa grande população da Cisjordânia e também na faixa de Gaza. Eu acho muito difícil isso ser enquadrado num estado só, porque as expectativas e as propostas são muito diferentes. Vai depender muito como é que vai ficar a administração desses outros territórios sob qual liderança e com quem, né? Então, se um grupo moderado que tem de fato possibilidade, aí a gente, então tudo que a gente disser hoje é mera opinião, tá? Não dá para saber. Eu acho que num curto prazo é difícil ter uma solução tão fácil assim. O Edgar faz uma pergunta. Os judeus creem que o Messias já está entre eles? Não, não creem, de jeito nenhum. Vou dizer que teve um grupo, né, dos diversos grupos judaicos específicos, que alguns anos atrás chegou a afirmar que um líder importante da comunidade em Nova York possivelmente seria o Messias, mas isso não se verificou, né? A história judaica tem vários assim que sugeriram que deveriam ser Messias, mas isso não aconteceu. Então, não é verdade, os judeus não têm nenhum Messias definido lá. O Oceans, acho que é assim o nome dele. Professor, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Ele diz que ele não viu ninguém explicar bem o assunto e quais são as indicações para identificar. A gente tem até um vídeo, né, no canal da IBNU específico sobre isso, né, mas assim, em resumo, quando você lê o texto lá de Mateus, nós temos os líderes religiosos, depois de Jesus expulsar demônios e dizer que Jesus está fazendo isso pelo poder de Beuzebu. Nessa hora, Jesus diz que o que está sendo apresentado ali é uma blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão. O que quer dizer isso? Quando você tem o próprio Messias Jesus agindo pelo poder de Deus e do Espírito Santo, fazendo o que está fazendo, mostrando todas as evidências para a pessoa, e apesar disso, o indivíduo ainda diz que aquilo é o poder do demônio, pergunta o que mais você pode fazer em favor dessa pessoa. Então, essa rejeição de toda a atuação do Espírito de Deus para convencer a pessoa, o sujeito tranca o coração de maneira definitiva, então, nesse caso, parece que não há condições de retorno dessa pessoa. Agora, veja só, isso é dito no momento em que Jesus pessoalmente expulsa o demônio e é acusado de ter associação com Beuzebu. Isso não é que a pessoa falou uma palavra sem pensar e agora ele não tem mais retorno. Isso não é porque a pessoa xingou um palavrão ou falou uma coisa. Não é o caso, tá? Depois, se você procurar, põe blasfêmia do Espírito Luiz Saião, você vai achar no YouTube aí. Tem uma pergunta aqui curiosa. Ele perguntou se a família Saião faz parte de alguma tribo judaica. Não, a família Saião não faz parte de uma tribo judaica, né? Saião é um nome que tem uma grafia portuguesa, né? E há indicações que lá atrás o Saião pudesse ter relação com Sião, com Zion, né? E eu tenho alguma parte da minha herança histórica envolve também, vamos dizer, sangue judaico, mas não, isso se foi, é uma coisa de muito tempo lá atrás, né? Não cresci nesse ambiente e tenho uma mistura de influências na minha, vamos dizer, composição aí de herança histórica, incluindo judaica. Creio que a gente está chegando nas perguntas finais. Então vou selecionar mais uma. Se o povo judeu é o povo escolhido, por que os distribuídos pelo mundo não retornam à terra prometida?
Então, mas é exatamente o contrário, né, que a gente está vendo. A gente tem hoje, por exemplo, há 70, 80 anos atrás, os judeus estavam a ponto de desaparecer, né. A catástrofe nazista do Holocausto matou um terço dos judeus do mundo. Até hoje esse número não foi reposto, né. As pessoas que ficam falando em genocídio toda hora não têm ideia do que eles estão dizendo, né. Até hoje, o número de judeus não chegou ao número que tinha 80 anos atrás, né. E o que acontece é que, até pouco tempo atrás, a maioria dos judeus estava fora da terra de Israel. Hoje, o ambiente inverteu. Hoje, a maioria dos judeus, o lugar do mundo com o número maior de judeus é a terra de Israel. Você tem um outro contingente expressivo nos Estados Unidos, e as outras localidades onde você tem um grupo de judeus é um grupo bem menor. Então, o que a gente percebe é que está acontecendo exatamente isso. O povo cada vez mais se fixa na terra da tradição, na terra dos seus antepassados. O Eduardo pergunta: Pastor, se haverá um novo templo, como saber se a tribo de Levi existe, já que foram espalhados em 70 depois de Cristo e a casa civil foi destruída na invasão de Tito? Então, a gente tem dificuldade de fazer essa identificação, né. Quando você conversa com judeus religiosos, né, em Jerusalém inclusive, eles dizem que eles têm como, porque algumas famílias judaicas tradicionais, eles vão passando essa coisa de geração em geração, né. E alguns dizem: "Não, a gente consegue, né, localizar isso". E outra coisa que às vezes pode favorecer, é o fato de certos sobrenomes. Por exemplo, a palavra, como eu falei, Cohen, ela quer dizer sacerdote. Então é difícil imaginar que um judeu que tem esse sobrenome não tenha herança levítica. E aí, então, a gente pode entender que esse tipo de coisa é algo que, pelo menos pelas exigências do judaísmo religioso, eles entendem que eles podem resolver. Thaisa Guimarães pergunta: Pastor, os judeus serão salvos mesmo os que não creem em Jesus, por causa da promessa a Abraão? Então, veja, a Bíblia deixa claro para a gente que todas as pessoas que receberam a salvação, elas receberam porque elas criam na promessa de que Deus haveria de resolver o problema do pecado humano. Então você pergunta, Abraão creu em Jesus? Ele nem sabia que Jesus, como Jesus, haveria de existir. Mas ele botou toda a sua esperança no Deus que perdoa pecados. Então, assim, biblicamente falando, diante de Deus, Jesus pagou a culpa do nosso pecado diante de Deus e foi o sacrifício perfeito. Ele resolveu a coisa diante de Deus juridicamente. E aí, as pessoas na sua caminhada, quando reconhecem a sua fragilidade, seu pecado e buscam a Deus com sinceridade, Deus de alguma maneira vai alcançá-las. Eu não entendo que uma pessoa seja salva sem o Messias Salvador. E não vou dizer que todo judeu ou todo cristão é automaticamente salvo. Vamos lembrar que Acabe era do povo de Israel, vamos lembrar que Anás e Caifás também eram, não dá para dizer que alguém é salvo pela sua etnia, né. Agora, o que acontece na vida de cada um, porque a gente não tem ideia, né, do que realmente passa dentro da cabeça e do coração das pessoas. Eu conheço gente que teve um sonho na sua vida, que antes de falecer, teve uma experiência diferenciada com Deus, teve até visão, né. E eu acho que não compete a gente tentar dizer esse sujeito é ou não é salvo, que não é. Jesus mesmo disse que separar joio de trigo é coisa que não nos compete. Então, eu entendo que qualquer pessoa do contexto judaico ou não, que buscar Deus com sinceridade e tiver desejo, ele vai encontrar um caminho de perdão e redenção que se define plenamente no que Cristo Jesus fez em nosso favor. Olha, como já tá tarde, você acha que dá pra fazer mais duas perguntas ou? Mais duas e a gente termina aí, porque a turma está animada hoje. É, beleza. João Marcos pergunta:
qual a relevância, a pertinência do acróstico formado na placa pregada na cruz, como com um tetragrama sagrado? Então, o João Marcos prestou atenção, né? A questão é curiosa, né? Porque você tem ali Yeshua HaNotzri, né? Que em hebraico ou aramaico seria Jesus, o Nazareno, né? E aí você tem a primeira letra Iod, a segunda Re, né? E depois V, U, né? O Melech HaYehudim. Que se você pegar aquelas 4 letras, vai dar os 4 letras que tem a ver com o nome sagrado de Deus. Então, alguns, a gente não tem isso como uma comprovação, ninguém achou isso na arqueologia. A sugestão é que a placa poderia ter sido escrita assim. Então, a gente tem que tratar como sugestão. E se foi o caso, é curioso que você vê a referência ao nome sagrado de Deus para mostrar que Deus está o eterno, né, na supervisão de tudo que acontece ali com a morte e ressurreição de Yeshua, de Jesus. Bom, agora a última pergunta do Pablo Barbosa. Professor, qual é a leitura mais comum dos judeus em relação à criação? 6 dias literais? Ou eles aceitam que pode existir uma outra interpretação? Então, Pablo, aquilo que a gente falou, né, onde há 2 judeus reunidos, há pelo menos 7 opiniões diferentes. Você não vai encontrar um consenso. Se você for pegar os judeus mais ortodoxos, propriamente dito, eles vão dizer, são 6 dias literais e a gente não conversa mais sobre isso. Mas dentro dos estudiosos judeus da Bíblia, as leituras serão as mais diversificadas possíveis. Muita gente vai ter uma perspectiva diferente em relação a isso, né? Eu só vou colocar aqui, Luan, uma outra, né, questão que alguém estava dizendo, né? Aqui que o pessoal está dizendo que não tem comprovação de nada, que a Bíblia fala que existiu, né? Os patriarcas e o pessoal diz que é tudo lenda, né? Porque você não tem comprovação. Então, o que a gente pode dizer em relação a isso? Primeiro, a gente não tem comprovação de mais de 90% da história da humanidade, porque tudo desapareceu. Você não tem, né? Especialmente quando você fala de gente comum. Se você tem um grupo de pessoas escravas ou que são nômades, pastores do deserto, o que você espera encontrar dessas pessoas? Eles não são reis, não tem palácio, não tem uma coisa gigantesca para trazer para nós, né? E só que você tem o relato falando dessa realidade. E a pergunta é: por que você coloca o relato em suspeita se você não tem nenhuma outra referência que possa trazer qualquer informação específica? Vale a pena a gente considerar que no passado as pessoas disseram também uma série de coisas, por exemplo, sobre a monarquia de Israel, que era lenda, que não existia, até que eles começaram a achar certas coisas. Por exemplo, alguns anos atrás, os mais críticos diziam que Davi nem tinha existido. Hoje, ninguém tem coragem de dizer mais isso, porque foi encontrado uma placa, em 1993, em Tel Dan, que fala da realidade de uma coisa chamada Dinastia de Davi. E então, é igual o pessoal que vai argumentar, né? Não, Jesus não existiu, que a gente não achou nada pertencente a ele, mas a Bíblia diz que ele não tinha nada. Você quer achar o quê? Né? Mas nós temos a mesma situação com um monte de gente na história humana que você não achou nada. Mas por que as pessoas questionam só os elementos da Bíblia e os outros relatos, vamos dizer assim, passam como se eles fossem vistos de maneira diferente? E também existe um outro método que a gente tem, que é a questão da falsificabilidade de uma certa realidade, né? O que quer dizer isso? Você pega um texto antigo e ele fala uma série de coisas. Quando você acha documentos daquela época de culturas semelhantes, você vai ver se isso tem proximidade em relação ou não. E cada vez que o pessoal estuda mais o Antigo Oriente Próximo, percebe como isso tem pertinência com aquilo que você encontra nos relatos antigos. Então, o que você tem, na verdade, é o viés da pessoa. Ou a pessoa parte de um pressuposto que a gente chama de uma hermenêutica de suspeita da Bíblia, e aí ele vai estar sempre questionando, mesmo que toda a evidência chegue diante dele, ou a pessoa tem uma hermenêutica de afirmação. O que é sensato, o que é científico, é você não ter viés nenhum. Você entender, aqui tem um documento antigo e ele afirma isso.
A não ser que eu encontre algum outro documento, alguma outra coisa que coloque isso em xeque, eu não tenho nenhuma razão para dizer que isso não tem valor nenhum, só porque ele é valorizado por determinados grupos religiosos. Aí você tem uma atitude mais sensata e equilibrada e de bom senso. Mas a gente quer agradecer de coração aí a participação de todos. Muito obrigado, obrigado àqueles que se preocuparam comigo no momento de dificuldade maior de saúde, já estou bem melhor. Então recebam todos o meu abraço e se prepare aí que a gente sempre, às vezes sexta, sábado ou domingo, dependendo da semana, a gente vai ter uma live especial no canal. E não se esqueçam de se inscrever, de divulgar, vai ser uma satisfação, a gente sempre vai ter material cultural, histórico, bíblico, teológico, linguístico à disposição de todos, tá bom? Muito obrigado, agradecemos também o Luan, a Mília, a Giovanni, toda a turma que está em sintonia com a gente aí. Um grande abraço, boa noite a todos.